Shalom, shalom, pessoal, graça e paz, em nome de Jesus. Quero convidar vocês para abrir a passagem em Lucas 4 e vamos estar abordando aqui sobre a passagem da tentação de Jesus no deserto. Eu separei 3 tópicos aqui para passar para vocês. Então, separa aí Lucas 4, versículo 1, que começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu já começo essa mensagem aqui numa reflexão de como que nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, temos que ter bom emocional. Por quê? Porque aqui Jesus estava no Jordão, Jesus tinha acabado de ser batizado, Jesus tinha acabado de ouvir a voz de Deus: este é o meu filho amado, a qual eu tenho orgulho, a qual eu amo. Esse é o meu filho amado, glória a Deus. Então, e no mesmo dia que Jesus ouviu isso, que ele estava sendo batizado por João Batista, logo, pelo próprio Espírito, Jesus estava sendo levado ao deserto. Mas olha que interessante, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o problema não é o deserto, o problema é ir para os desertos sem estar cheio. Então o problema não são os desertos, como muitas vezes. Então nós temos que ter discernimento, aquilo que de fato é um ataque espiritual, aquilo que de fato é o adversário. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Resistir. Por isso que temos que ter discernimento de qual estação nós estamos vivendo. E algo interessante, para quem busca unções, para quem busca impartições, eu creio muito na doutrina dos apóstolos, da imposição de mãos, da palavra liberada, eu creio muito. Mas também eu creio na unção também que é extraída através do Getsemane. Eu creio também na unção que é extraída através da busca, porque nada vale receber uma impartição e não ser obediente. A unção ela vai esvair. Então, olha que interessante aqui. Versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Agora, olha que interessante, vou pular lá para o versículo 14. Depois que Jesus venceu a prova. Deixa eu botar mais pertinho aqui. Depois que Jesus venceu a prova, os 3 rounds, vamos assim colocar. Olha que forte, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Eita glória! Então vê que o deserto ele gera unção. O deserto ele gera obediência. O deserto ele gera memórias. O deserto gera relacionamento. O deserto faz conhecermos mais a nós mesmos. E automaticamente quebrando crenças limitantes, quebrando achismos, e automaticamente conhecemos mais a Deus, porque aí todo o impedimento racional, intelectual, emocional, cultural, familiar vem a cair. Ah, mas eu acho que é assim. Não é questão de eu achava tanta coisa quando vivia no mundo, e não é como é o mundo espiritual, porque não basta acharmos, tem que de fato ser. Ô, glória! Vamos lá então. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês aqui, ou melhor, um título para essa mensagem: quando o deserto revela quem você é. E eu deixo uma pergunta aqui: quem tem sido você em meio a este deserto? Quem tem sido você nessa circunstância financeira, conjugal? Quem tem sido você dentro desse contexto familiar? Quem tem sido você em meio aos desertos pessoais que o Senhor tem te levado? Porque o deserto, nós vemos que é o próprio Senhor que nos leva. É bíblico, a palavra diz: e pouco tempo depois, Deus colocou Abraão à prova. Então Deus nos coloca à prova. O povo, quando saiu do Egito, o que a palavra também diz? E Deus guiou o povo ao deserto para provar o que estava onde? No seu coração. Então o deserto é o próprio Deus que nos leva. Desertos pessoais é o próprio Deus que nos leva. Não são ataques espirituais, não são demônios, é o próprio Deus nos provando.
é o próprio Deus nos gerando, é o próprio Deus arrancando o Egito, é o próprio Deus vendo se vamos reclamar, se vamos murmurar, ou se nós vamos avançar como Josué e Caleb na fronteira da terra prometida. Os outros 10 espias tinham uma visão distorcida de si próprios, tinham uma visão distorcida de si mesmo e deram um relatório negativo acerca da promessa. Por isso que Deus vai trazer para cada ano de terra prometida, parafraseando, para cada ano de terra prometida, que vocês avançaram, viram a terra que eu prometi a vocês e não creram, para cada dia um ano de deserto. Só que Josué e Caleb creram. Diz aquele povo, calem-se, pois se o Senhor nos prometeu essa terra, certamente Ele nos dará, certamente tomaremos posse, certamente herdaremos por herança. Herança, já está feito, já está tudo preparado. Cabe nós avançarmos em direção às promessas, cabe nós tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deu, cabe nós tomarmos posse daquilo que o Senhor já determinou sobre a nossa vida. Então o título, com base em Lucas 4, quando o deserto revela quem você é. Não precisa colocar nos comentários, é para você mesmo, é para nós mesmos, quem de fato nós somos, quem de fato nós temos sido no secreto, quem de fato nós temos sido na presença do Senhor, quem de fato nós temos sido quando ninguém está olhando, quem de fato nós temos sido imagem e semelhança, refletindo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ou temos negado a nossa identidade, ou temos negado as promessas, temos negado aquilo que o Senhor nos chamou. Glória a Deus, comenta aí, glória a Deus, parece que está online, né? Eu estou gravando aqui para postar aí para vocês, né? Em nome de Jesus. Então, primeiro tópico, o deserto ativa a identidade. Eu não vou ler todo o capítulo, senão vai ficar muito extenso, tá bom? Mas pega a palavra aí e acompanha junto comigo aí, que eu quero encerrar aqui esse vídeo até 30 minutos. Vamos lá então. Eu vou pular de round a round aqui, de tentação em tentação que Jesus passou. Então vê que no versículo 3 de Lucas 4 diz assim: o diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então vê que a primeira coisa que o diabo tenta fazer de uma maneira distorcida é provocar a identidade de Jesus. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. Não precisamos de necessidade de aprovação de ninguém para fazer aquilo que o Senhor nos determinou. Então olha que forte. Se és filho de Deus, já chega na identidade. Olha como a serpente ela é astuta. Manda essa pedra transformar-se em pão. Querendo que Jesus quebrasse o propósito, quebrasse o jejum. Que através desse jejum, no versículo 14, que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. No versículo 1 ele foi cheio ao deserto. No versículo 14, saindo do deserto, ele veio cheio do poder, da presença e poder. Primeiro vem presença, depois vem dons, depois vem unção, depois vem autoridade. Todo cristão novo convertido ele já recebe a presença imediatamente. Com o coração se crê, com os lábios se confessa, ele recebeu o Espírito Santo. Pronto, recebeu a presença. A partir daí, através do batismo, através da Santa Ceia, através da obediência, através das renúncias, vai sendo firmada a sua identidade em Cristo, automaticamente vai recebendo autoridade, fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Vai recebendo autoridade e é colocado sobre o muito, em tudo. Então, olha o que Jesus responde. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aqui eu estou em Lucas, e Mateus vai complementar, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, toda a palavra liberada da boca de Deus sobre a sua vida, ela não volta para ele vazia, sem cumprir aquilo a qual foi ordenado. Então, a promessa que você está ansioso, que você está ansiosa, que ainda não viveu, aquela pressa, aquela ansiedade, euforia, fazendo isso virar um fardo, calma o teu coração, porque a promessa ela vai se cumprir. Se a promessa ainda não se cumpriu, é que não chegou o tempo. A palavra diz para tudo debaixo do céu, de acordo com o seu propósito, tem um tempo para tudo. Tempo, eu vou parafrasear, tem um tempo de avançar, tem um tempo de esperar, estou parafraseando, gente, tem um tempo de avançar,
Tenho tempo de chorar, tenho tempo de afundar mais no secreto, mais na palavra, de se aprofundar, perdão. Tenho tempo de se aprofundar mais no secreto, mais na palavra. Tenho tempo de jejuar mais. Vai chegar o tempo de pregar mais. Vai chegar o tempo de empreender mais. Vai chegar esse tempo de expansão que tu tem orado, que tu tem chorado. Vai chegar o tempo de escrever esse livro. Mas primeiro deixa o Senhor gerar os testemunhos. Primeiro deixa o Senhor gerar esse aprendizado. Calma o teu coração. Porque essa ansiedade? Para de olhar para os teus problemas. Olhe para aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Olha para quem te chamou. Olha para quem te formou no ventre da tua mãe, como diz o salmista, ainda quando eu era uma substância informe, tu me teceu no ventre da minha mãe, e todos os meus dias estão escritos no teu livro. Comece a orar, pede ao Senhor, Senhor, o que está escrito no teu livro sobre a minha vida? Esse é o teu propósito, esse é o teu chamado, esse é o que Deus tem para te viver, para tu viver. Tem um livro escrito, que o Senhor já escreveu na sua presciência, na sabedoria do futuro, tem um livro escrito sobre a sua vida. Tem tudo escrito. Meu Deus, mas acessa esse livro. Para de ser ansioso, para de ser ansiosa, para de imaturidade. Para com isso, em nome de Jesus. Nós devemos ser cristãos maduros. Em um dos versículos, Paulo exortando a igreja, vocês estão no leitinho materno, mas já eram para ser mestre, já eram para estar ensinando, já era para ser líder de célula, já era para estar evangelizando, já era para estar pregando, mas ainda estão no raso. Meu Deus, eu creio que essa palavra aqui vai chegar para todos os corações, tanto para quem está no raso, para quem está no profundo, para quem está no médio, mas agora o Senhor está mandando falar isso. Sai do raso, tira os pés da areia. Ezequiel 47, o Senhor nos faz um convite, vem filho, vem filha, aquilo que tu não viveu, meu Deus, essa arrepiou todo o corpo agora, aquilo que tu não viveu em 2025, que tu chorou querendo viver e ainda não viveu, estão em águas profundas, glória a Deus, e eu posso provar na Bíblia. Vamos lá, olha que forte, Lucas 5, olha o que diz Lucas 5, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, está tudo riscado aqui que a Ivana riscou, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, aqui está a chave. Estou todo arrepiado aqui, gente. Meu Deus, que presente do Espírito Santo. Olha só. Vá para onde as águas são mais profundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, olha só, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, vocês conhecem a passagem. Estou em 2.0 aqui porque eu preciso liberar. Já está em 13 minutos de vídeo, eu quero fechar em 30 minutos aqui. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Meu Deus! 2026, eu profetizo sobre a vida de vocês, que é o ano do favor de Deus. É o ano dos barcos estarem cheios ao ponto de quase afundar de tantos peixes. É ano do crescimento, é ano dessa empresa romper, é ano de todo o crescimento, a fé, o azeite que foi gerado em 2025. 2026 vai ser derramado, 2026 vai ser potencializado, 2026 é tempo de avançar sobre a sua vida, mas mantenha a fidelidade. Olha que interessante, quando enche os peixes e as redes, chama os amigos, enchem os barcos, não esquece de quem te ajudou no caminho. Você não chegou onde você está hoje sozinho e nem sozinha, alguém ajudou você, pessoas ajudaram você. Foi Deus, sim, é Deus, mas Deus usa homens, Deus usa mulheres. Não seja ingrato com pessoas que o próprio Deus usou para colocar você onde você está hoje. Honre, abençoe, reconheça, chame junto para a grande pesca. Chame junto para viver essa bênção. Tem gente que só chama para problema.
Tem gente que só chama quando tem treta. Quando tem churrasco não chama. Eita glória! Chama pro churrasco, chama pro jantar, chama para sair. Ô meu amigo, bora comer um lanche, eu pago. Honre as pessoas a qual o Senhor usa para te trazer alívio durante essa caminhada, para te trazer crescimento durante essa caminhada. Só que, viu a chave aqui do versículo 4 do capítulo 5? Vá para onde as águas são mais fundas, onde as águas são mais profundas. O milagre que você quer e não teve em 2025, águas mais profundas, vai viver em 2026. Mas as águas precisam ser mais profundas. A grande pesca, esse milagre, esse crescimento, esse rompimento que você espera, a água no tornozelo, não rola. A água nos joelhos, não rola. A água nas costas, não rola. É a nado. Águas mais profundas, o Senhor está te chamando. Filho e filha, venham para onde as águas são mais profundas. Venham para onde as águas são mais profundas. E o milagre que você tanto tem orado, tem chorado, tem esperado, tem aguardado, em nome de Jesus, você vai viver, mas em águas mais profundas. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2 e acelerando a mensagem. Estamos em 16 minutos aqui. Só para recapitular. Título, quando o deserto revela quem você é. Tópico 1, o deserto ativa a identidade. Tópico 2, o deserto revela o coração. Meu Deus, essa é forte. E Deus guiou o povo ao deserto para provar o quê? O que estava no seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes de vida. O que o salmista vai dizer? A tua palavra, guardei onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Meu Deus! Então o coração, aquilo que tem enchido o seu coração é o que você vai externar no dia de batalha. Aquilo que tem enchido o seu coração no deserto é aquilo que vai externar através dos seus lábios, através da sua atitude, através das suas escolhas. E aí, eu deixo a pergunta, quem tem sido você em meio a este deserto? Meu Deus, eu estou queimando aqui, gente. Daqui a pouco eu levanto e saio correndo aqui. Eu estou queimando aqui dessa palavra que o Senhor me deu para derramar sobre a vida de vocês. Então, quem tem sido vocês, quem tem sido você em meio a esse deserto? Ou faz em primeira pessoa, repete comigo, repete aí, faz uma pergunta para ti mesmo. Quem tem sido eu em meio ao deserto? Quem tem sido eu perante essa circunstância, perante esse problema? Quem tem sido eu? Vai, nomeia aí o problema que tu tem passado, nomeia aí essa guerra que tu tem passado, em nome de Jesus. Quem tem sido eu? Tenho sido um servo que corre por oração ou corre para reclamação? Corre para o secreto, para o jejum, para a parte espiritual, ou tem se amedrontado, se escondido, sumido socialmente, entrado em negação com a promessa, em negação contra o Espírito Santo? Ei, sai dessa caverna. O Espírito Santo me traz essa palavra profética agora aqui. Sai da caverna, em nome de Jesus, assim como Elias teve medo, se escondeu na caverna. Sai dessa caverna, sai desse medo, sai desse achismo, sai desse vitimismo. Em nome de Jesus, sai. O Senhor te chamou para ser rei e sacerdote. Apocalipse 1:6. O Senhor te chamou para ser filho. Ser filho, filha, governar sobre essa situação. Em nome de Jesus, levanta. A palavra diz, a promessa, era o herdeiro da promessa, Josué. Moisés morreu, Josué tomou a liderança do povo. E o que Deus fala para Josué? Josué, seja forte e corajoso. E o Senhor traz essa palavra hoje para você. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Tá com medo por quê? Tá com medo porque se o nosso Deus é contigo, o teu Deus é contigo, o meu Deus, que é o mesmo Deus que nós servimos, é contigo. É como se Deus estivesse falando assim para você essa tarde, essa manhã, essa noite, o horário que você está assistindo esse vídeo. Filho, eu estou contigo, tá com medo por quê? Eu sou fundador dos céus e da terra, eu que gerei a tua vida no ventre da tua mãe, eu que gerei a tua mãe, eu que gerei a promessa, eu que gerei o teu chamado, eu que gerei tudo, eu que sou dono até do teu respirar. Tá com medo por quê? Levanta e avança, em nome de Jesus. Levanta e avança, receba ânimo, receba força, mas não use essa força depois em lugares errados, não use depois o energimata, o dunamis, o poder de Deus em lugares errados. Não use a paz, os recursos em lugares errados, senão a unção se esvai, a presença se esvai.
Nada nos separa do amor de Deus, mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, é muito fácil se enchermos da presença, não vigiar na oração, não vigiar no jejum e começa a enfraquecer. Quando vai se dar conta, já não tem mais força. Fulano, ora por mim, me ajuda, eu estou sem força. Mas qual o momento que está sem força? Para o nosso corpo físico ficar sem força, é só a gente parar de comer alguns dias, a não ser que seja no jejum. Aí no jejum o Senhor nos fortalece sobrenaturalmente. Mas parou de comer, comeu mal, come só besteira, dá uma anemia, uma desnutrição, vai andar cansado. Está cansado espiritualmente? Alimento espiritual em nome de Jesus. Palavra, devocional, oração, propósito, constância. É em nome de Jesus. Meu Deus. Tópico 3, para acelerar, já estamos em 20 minutos. O deserto mostra a sua fidelidade. Através das nossas ações, a fé sem obra é morta. A palavra diz bem claro isso. A fé sem obra é morta. Ah, eu tenho fé. Então me mostra tuas obras. Está na palavra. A fé sem obras é morta. Como tem sido as nossas obras? Como tem sido as nossas respostas em meio aos desertos? Como nós temos sido em meio ao deserto, em meio às lutas, em meio à guerra? A palavra diz, seja fiel no pouco. O Senhor está usando o deserto para gerar a nossa fidelidade, para gerar o nosso coração, para gerar a nossa estrutura emocional, para que 2026 venhamos viver de fato o ápice da vontade do Senhor, da vontade de Deus em nós e através de nós, para cumprirmos o nosso propósito de vida aqui na terra. E os propósitos chamados não são os ministeriais, dos 5 ministérios de Efésios 4, é o propósito de vida, é o propósito de servir, é o propósito do ID, é o propósito de ser igreja, é o propósito de quem foi curado, curar, quem foi liberto, libertar, é o propósito de nos aproximarmos, porque o véu foi rasgado. Quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, está feito. Quando Jesus entregou o Espírito naquela cruz, qual a primeira coisa que aconteceu? O véu se rasgar de cima a baixo. A intimidade, o relacionamento que foi perdido em Gênesis 3 por causa da queda, do pecado, da desobediência, foi recuperado através da cruz. Foi recuperado através do está consumado. Foi recuperado através do último suspiro de Jesus naquela cruz, quando entregou a sua vida por mim e por você. O véu foi rasgado de cima a baixo. Ah, mas eu não ouço a Deus. Relacionamento. Ah, mas eu não sinto tão forte a presença. Relacionamento. Lugar secreto. Mateus 6,6. Um dia o Senhor falou ao meu espírito uma palavra sobre isso. Só ouve a minha voz quem tem intimidade com o meu espírito. Então, de fato, não é da noite para o dia, mas mergulha naquilo que está escrito. Mergulha no louvor, mergulha no jejum, mergulha na adoração. Quando do nada vai girar uma chave, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ter sonhos proféticos. Você vai começar a ter visões sobre outras pessoas e vai ministrar palavras sobre a vida delas. Elas vão ser curadas, vão ser libertas, vão ser transformadas. Mas voltando para a estação de agora, quem tem sido você em meio a este deserto? Em nome de Jesus, estamos à fronteira das promessas. E aí, agora uma pergunta bem provocativa. Vão se acovardar, igual os 10 espias? Eles são grandes demais, somos como gafanhoto à vista deles. Ou vocês vão ser como Josué e Caleb? Eu vou ser como Josué e Caleb. Calem-se, pois o Senhor falou, certamente Ele nos dará essa terra. Levanta, bora Josué, bora Caleb, bora Marcelo, bora Fábio, bora Marcela, Fábio, Luana, bora todo mundo que tá aí. Glória a Deus. Meus amigos que vão assistir aí, Juliana, Gisele, bora Juliana, bora Gisele, bora Daniele, bora todo mundo, em nome de Jesus. Vamos avançar. Efésios 6 fala que estamos numa guerra constante, por isso que nós temos capacete, é a salvação, por isso que nós temos couraça, o Senhor é a nossa justiça, por isso que nós temos cinturão da verdade, por isso que nós temos a sandália, que é o evangelho, por isso que nós temos o escudo, que é a fé, porque a palavra diz, o meu justo viverá pela fé, mas também nós temos espada. Ei, Lucas 4, Satanás, vou ler só as partes de Jesus aqui, para ficar pancada, olha só, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Segundo round, está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás, dito está, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Em nome de Jesus, será que estamos municiados com a palavra? Já vou até fechar aqui para
Já deu 24 minutos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, 2026, eu creio que viveremos o ápice daquilo que o Senhor tem para nós. Será o ano do favor de Deus sobre as nossas vidas. Este ano estamos debaixo de uma palavra, ano do avanço, progresso e velocidade. Mas 2026, não por uma data da terra, não por uma expectativa. Porque a expectativa de especialistas aí 2026 é mil treta. Mas eu creio naquilo que a palavra diz. Eu creio em quem tem as marcas nos umbrais da porta. As pragas, as pestes não tocam na nossa casa, não tocam no nosso lar. Cura esse emocional, avança, tira toda essa fragilidade, em nome de Jesus. Cria a estrutura de filho e filha, firma a tua identidade em Deus. Em nome de Jesus, firma a identidade em Deus, verbaliza, quebra esses bloqueios de autoimagem, tua imagem e semelhança do Senhor. Gênesis 1:26, quase falei Apocalipse. Gênesis 1:26. Façamos o homem a imagem e semelhança, nossa imagem e nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança do Criador. É em nome de Jesus. Então para de reclamar do teu cabelo, para de reclamar da tua aparência, para de reclamar do corpo, para de reclamar da maneira que o Senhor te fez. Em nome de Jesus. Culturalmente tudo bota um padrão. Tudo é um padrão, tudo é um uau. É assim, é a beleza ou não é, ou é feio. Para, em nome de Jesus, avança, quebra toda essa fragilidade, todo esse vitimismo, todo o achismo, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Foi essa a palavra que o Senhor me deu para derramar sobre a vida de todos vocês aqui no YouTube. Em nome de Jesus. Não é indireta para ninguém, não pensei em ninguém, somente naquilo que o Senhor me deu, e eu sei que essa mensagem vai estremecer a tua estrutura, vai ativar, vai provocar, para que de fato nós vamos viver, que vivamos 2026, em nome de Jesus, um rompimento, mas começa hoje, com a ação de hoje, com o jejum de hoje, com a renúncia hoje, com o alinhamento hoje, com fugir da aparência do mal hoje, em nome de Jesus. Josué, santifica o povo, para que amanhã eu faça milagre entre vós. A santificação de hoje gera o milagre de amanhã. O Jordão abre, o povo passa, depois a busca continua. É de glória em glória, de vitória em vitória. E agora, Senhor, bum, Senhor dá estratégia, né? Como ir para Jericó, avança, vence a batalha, Acã peca, enterra a capa, vão para Ai, perde, volta, Senhor, o que errei? Rasga as vestes, se humilha, foi Acã, pega a capa, tira, desenterra lá, entrega no templo. Bora, avança, vence Ai, e é de guerra em guerra, é de vitória em vitória. Perdeu, santifica, Senhor, onde eu errei. O Senhor vai trazer o erro na nossa mente. Em nome de Jesus, consertou, avança. Consertou, avança. Jericó, Ai, de reino em reino, de vitória em vitória, de glória em glória, de ano em ano. Em nome de Jesus, glória a Deus. Receba essa palavra para o teu coração. Espírito Santo, enche agora da tua presença, em nome de Jesus. Todos os demônios e espíritos malignos agora, que trabalham na mente, na alma, na ansiedade, no medo, em nome de Jesus, na programação da mente, bate em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade, toda dor, todo mal, toda ansiedade, toda angústia, bate em retirada em nome de Jesus. E glória a Deus. E eu cumpri o foco aqui, ó. 28 minutos e 37 segundos. Vou encerrar em 30. Glória a Deus, gente. Curte, comenta e compartilha. Bota aí, 2026, o ano do favor de Deus. Toma posse dessa palavra. Eu creio que não é só sobre o nosso ministério. Eu creio que é sobre todo aquele que tomar posse dessa palavra. Em nome de Jesus, 2026, o ano do favor de Deus. Comenta aí. Se quiser botar vários tópicos, vou botar 2026, vou viver o ápice da vontade de Deus. 2026 é o ano de viver as promessas. 2026 é ano do avanço, progresso, velocidade, é o ano de pegar voo, é o ano do favor de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, conserta hoje, alinha hoje, renuncia hoje, para que venhamos viver, de fato, o melhor tempo das nossas vidas, debaixo da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra.